Oi, tudo bem? Hoje estou aqui com Magnus Marques, meu pai, e irei fazer perguntas sobre convivência familiar. Bom, eu irei fazer apenas 6 perguntas para o Magnus Marques. A primeira pergunta: o que fazer para superar os conflitos familiares? Primeiramente, não é fácil, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma criança dentro de si. E nessa hora a gente tem que esquecer, né? O nosso lado infantil e ter maturidade, né? Para poder, para poder realmente educar os filhos e estar sempre ensinando para eles que, primeiro, brigar não é conflitar não é a forma certa de resolver os problemas, né? Toda família tem problema, então a gente tem que realmente achar uma solução para o problema. Então, com a maturidade dos pais ali, saber administrar, né? Saber levar de uma forma que não piore a situação, que não aumente o conflito. E tem hora que tem que falar mais sério, tem hora que você tem que, tipo, tem hora que a coisa, o conflito é até engraçado, você acaba querendo rir um pouco. E, aí você tem que voltar ali a parte mais adulta e procurar soluções, né? Tipo, tentar ser menos agressivo, tentar manter o equilíbrio emocional, falar com a educação e se tiver de alguma forma dar um castigo, dá um castigo, tira ali algum brinquedo, tira alguma coisa que a criança curta, que a criança goste, para ela, tipo, dessa forma ela tentar da próxima vez não cometer o mesmo erro, né? E aquela coisa, o respeito sempre de pai para filho e de filho para pai. A oração em família é importante? Sim, com certeza. Além do lado espiritual, né, que tem a sua importância, quem acredita quem é cristão ou que tenha qualquer outra denominação, que ore ou que reze, né, ou algo semelhante. Além dessa questão espiritual, de elevar ali o estado de espírito e tudo mais, tem a questão da união. Quando se juntam para orar ou para rezar, com certeza também aumenta a união no seio familiar. Você poderia citar alguns exemplos de como educar os filhos? Sim, com o passar dos anos, né, depois você se torna pai ou mãe, a- até para quem não tem muitas experiências assim, a pessoa acaba evoluindo e criando estratégias, né, para educar os filhos. Lógico que não, a educação dos filhos não é só essa educação dentro de casa, aquela coisa. Então você tem que preparar o filho para viver o mundo, né? Né, cria, para quando ele crescer, ele saber se virar bem nesse mundão que a gente tem hoje em dia. Mas aí tem a questão da educação familiar, os exemplos, né? Então a gente pega ali desde os nossos pais, os nossos avós, a gente traz os exemplos bons e os exemplos ruins. Então os exemplos bons a gente pega, a gente gruda nisso para poder repassar para os filhos e aqueles exemplos não tão bons a gente tenta ali adaptá-los e torná-los bons. Tem essa questão também, a questão da educação, ela abrange também a parte do papel dos pais dentro de casa em educar os filhos, a ensinar até a colaborar com a educação de escola, né, de fazer as atividades, isso é importante, a leitura também. Principalmente a minha esposa, ela sempre busca essa questão da leitura, de colocar os filhos para lerem, ler junto com os filhos toda noite, ler junto. Então vai criando, né, essa questão de se espelhar. O filho acaba se espelhando nos pais dessa forma e criar um hábito, né? Você acaba criando o hábito também de ler. Até para quem não gosta muito, com o tempo vai criando o hábito e daqui a pouco tá lendo 1, 2, 3, 10 e por aí vai, conforme que a pessoa julgar necessário. E tem também questões de esporte, tudo é um equilíbrio, né? A criança tem direito de se divertir, então faz parte também na hora de deixar brincar com os amigos, você também tem que participar ali para poder não deixar, até para poder dirigir ali, não interromper a brincadeira, mas evitar que um machuque o outro. Ali já é um exemplo também do que vai ser no futuro da criança. Então, dirigindo a criança para ela não cometer erros no futuro, né? Já é uma parte do estágio. Também a questão esportiva, colocar para fazer atividade física e tentar também ser exemplo. Não é fácil você ser exemplo para os filhos nessa parte, mas tem que se esforçar. Né? A questão também é a criança brincar com eletrônicos, hoje em dia que está muito forte tudo isso, mas ela também tem que jogar o seu videogame ou mexer no computador, entender como funciona o celular,
porque isso faz parte do futuro, óbvio, com limite, né? Não é deixar a criança o dia inteiro nos eletrônicos, mas eu acho que tudo faz parte da educação, né? A ensinar a criança a agradecer, ensinar ela a abrir um portão para uma pessoa mais idosa, para uma pessoa deficiente, ajudar as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E tudo na base do exemplo. A gente fala também, mas também tem a questão do exemplo, né? Eu acho que o exemplo acaba sendo mais importante. Que papel tem a família na educação dos filhos? Parece uma pergunta simples, mas não é tão simples assim. Quando eu penso em família, eu penso em família, não só a família aqui, pai, mãe, filho, então tem avós, tem tios, então o interessante seria todo mundo estar preocupado em educar, seja o seu filho, o filho do seu irmão, né, que é o seu sobrinho, então, ou o avô também educar os netos, assim, tem a questão do avô, né, de dar amor e tudo mais, mas também se preocupar com a higiene da criança, com os bons modos, falar com equilíbrio na altura da voz ali, também não deixar a criança ficar gritando em casa e tudo mais. Controlar para a criança se tornar uma pessoa equilibrada, né, que eu acho que é fundamental. Agora, essa questão da família em si, é de extrema importância esse conceito de família, que se não for família, nem existiriam os filhos, né? Os filhos não existiriam. Então, ele tem que entender a importância que é ter o pai e a mãe, que depois vem os filhos, o papel dos pais em educar os filhos aprendem para um dia eles serem pais também, seriam bons pais e também um dia vão virar avós também e poderem ajudar ali não é questão só de ajudar na criação, mas além do amor também passar a educação, o que eles aprenderam, tudo. É um ciclo, né? Então isso tudo é muito importante. Como ser um bom pai? Eu acho que essa pergunta, se de repente alguém saiba responder, eu não tenho resposta. Porque é uma busca constante em melhorar, né? Creio que no início do relacionamento você fica com essa dúvida, vai ter filho, depois que o filho nasce, eu acho que é um processo. Alguns amigos meus me perguntavam como que era ser pai, não sei o quê, como que era criar o... Eu falava simplesmente assim, eu falo que são fases, né? São fases, a anterior sempre vai te preparando para a próxima. Então, a esposa está grávida, o bebê vai nascendo na barriga, então ali já é um processo, né? Já enjoou, passa o enjoo, aí chega o parto, tem que alimentar, aprender, a criança tem que aprender a mamar, então tem que ensinar, aí tem que trocar fraldinha, e já vai te adaptando. Então, uma fase sempre te adapta a outra, sempre te prepara para a próxima. Por isso que não precisa ficar tão preocupado com isso. Óbvio que você tem que procurar informação, se tiver que ler algum livro, se tiver que perguntar para o seu pai, que é o avô da criança, tirar alguma dúvida, é bom perguntar. Mas, assim, a vida é isso, né? É um aprendizado constante. Então, ser pai não é diferente. Eu acho que não existe, como é ser uma boa mãe. Primeiro, o exemplo, como eu já falei, na questão do exemplo sempre, você sempre se esforçar, né? Mesmo que a natureza te force a ser uma pessoa má, você tem que aprender a se forçar, tem que virar uma boa pessoa, um bom pai, né? Um bom marido, uma boa esposa. Tem que ser bom em tudo que você tiver que fazer na vida. Então, não é só ser pai. E aí vem tudo junto em relação ao exemplo também. Isso vai aí florescer em outras áreas da sua vida. Em ser um bom pai, em ser um bom esposo, em ser uma boa mãe, em ser uma boa esposa, em ser um bom funcionário, em ser um bom chefe, em ser um bom dono de empresa, em ser um bom motorista, em ser responsável no trânsito, é tudo. É um conjunto que aí o ser bom pai vai ser só uma parte disso tudo. Como vocês fazem para se divertir? Essa última pergunta, né? Finalizar. Na verdade, a diversão ela é muito genérica, né? Tem todo tipo de diversão. Então, acho que o mais importante nisso tudo, primeiro, se você for uma pessoa preguiçosa, você largar a preguiça de lado. Porque se resolveu ser pai, você tem que saber que um dos papéis do pai é também se divertir com os filhos, né? Isso tudo também faz parte da educação. Faz parte do crescimento e tudo mais da criança. Então, aqui, por exemplo, a gente joga videogame junto, a gente assiste vídeo engraçado junto, aí vai para o parque, brinca junto, joga basquete, joga futebol, dá uma caminhadinha, quando pode, corre juntos. Então é isso, a diversão. E também conforme a característica das pessoas, né? Tem gente que gosta de subir na montanha-russa e o filho vai acabar gostando. Tem gente que tem medo, aí o filho também pode ser que ou não tenha medo. Se o filho não tiver medo, ele vai sozinho, né? Pra montanha-russa, porque o pai vai ficar lá embaixo torcendo pelo filho. Aí no clube,
nadar junto, ensinar a criança a nadar, acompanhar o desenvolvimento dela na natação. É engraçado, essa parte é bem divertida. Mas, assim, é se esforçar sempre. Os pais têm que se esforçar sempre para brincar, porque dependendo da natureza da pessoa, do pai, ele vai querer só ficar ali assistindo televisão, assistindo um jogo, né? Aquela coisa toda. Então, tem que se esforçar, se levantar, abrir a porta de casa, pegar os filhos e a esposa pela mão, ou a esposa pegar os filhos e o marido pela mão, e ir pra rua, e caminhar, e olhar a natureza, ir ao parque, ir ao cinema. Então, tem muitas opções para a diversão. Essa foi a entrevista de hoje. Espero que tenha gostado e que vocês levem a vida inteira com os exemplos que o Magnus Marques teve. Até a próxima. Olá, pessoal. Hoje estamos finalizando a entrevista com o senhor Magnus Marques. E essa foi a entrevista de hoje. Espero que tenham gostado e que o levem para a vida toda. Até a próxima. Essa foi a entrevista de hoje e acabou pra mim.